Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos falar da religiosidade e da espiritualidade da família tradicional brasileira. Vamos falar dos povos indígenas. Quem conversa conosco é a representante do povo tucano, Clarice Gama da Silva Arbelo. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição aqui no canal Angeline e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Clarice Gama da Silva Arbela, representante do povo indígena tucano. É um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu me chamo no nome indígena, que é meu nome de benzimento, do Rigó, pertencente do povo tucano. E grande prazer de estar aqui nesse canal, de apresentar e falar um pouco da espiritualidade indígena, né? Cada povo tem sua espiritualidade, e povo tucano, povo da região do Alto Rio Negro, tem sua própria espiritualidade. É nisso que nós vamos compartilhar nessas conversas, nesse diálogo. Agora, eu só queria que você repetisse como é o seu nome tucano. Meu nome de benzimento na língua tucana, sou do Rigó, que significa esse nome pertence à filha caçula de uma filha tucano, que isso significa que essa mulher, que é chamada do Rigó, ela tem uma responsabilidade grande. No dia da festa, ela fica sentada na entrada da festa, acolhendo as pessoas que chegar, né, e passar para dizer boas-vindas, você chegou. Então, do Rigó, ela entre aspas, na língua portuguesa, é sentada, né, acolhedora. Nas grandes festas de Dabucuri, ela é a primeira que vai acolher as pessoas que chegam da grande festa, né? Então, e também ela tem grande responsabilidade de cuidar daquela festa, para não haver intrigas, brigas. Então, ela é essa que vai apaziguar no momento das festas. Então, ela tem grande responsabilidade e também ela é cuidadora da natureza. Então, tem todo esse sentido místico, ela tem todo esse sentido ritualístico de um povo. Então, geralmente, meu pai que me deu, né, esse nome, e quando a gente vai crescendo um pouquinho mais, ele vai falando, olha, você vai ser isso, você vai ter essa responsabilidade. Então, tudo isso faz parte do processo de um nome. Então, não é assim um nome qualquer que a gente dá, né? E cada filho, dependendo se ele é o primeiro, o segundo ou o caçula, cada um tem um nome. É isso? Tem seu nome, recebe seu nome. E esse nome invoca que ele vai ter uma responsabilidade. Isso. E qual é a responsabilidade do primeiro filho? Da primeira filha, ela é responsável, por exemplo, vamos dizer que eu tenho só 3 irmãs, minha irmã, ela tem responsabilidade de cuidar da família, né? Então, cuidar da roça, cuidar de todo esse processo vamos dizer, de colheita, de não faltar nada em casa. Então, da tem todo esse manutenção processo. da casa. Isso, da manutenção tanto da roça, tanto da família, então tem toda essa responsabilidade. E No caso, eu
E a segunda, ela é mais leve, né? Ela é mais leve, ela vai lidando com as situações, né? Ela também é responsável da família, ela cuida todos esse processo de cuidados com saúde da família, do seu povo, né? Da família em si, né? Então, minha irmã chama-se, segunda filha, Pinontió, né? Então, ela vai intermediando essa questão de medicina, né? Medicina tradicional, ela é responsável desse cuidado, né? E no meu caso, como eu sou caçula, eu recebi esse nome, né? Do Ricota e toda essa responsabilidade que, quando convoca, né, as festas grandes, do meu pai, o meu pai que é grande responsável assim, vamos dizer assim, que é tucano, quando ele ele é invocado, convidado para uma grande festa, eu sou responsável também junto com ele para fazer toda essa parte dessa responsabilidade de acolher, né, sentada bem na entrada da porta de grande festa, né? Então, são desse significado que tem esse nome, né? E essa grande festa, geralmente, é uma festa ligada à espiritualidade, é isso? A espiritualidade de agradecimentos esse grande festa mesmo de agradecimento, de grandes coletas, né, como vamos dizer assim, essa festa, tem vários processos, né, de um deles é, esse de dar e receber, né? Essas questões de tudo. Nosso Tabukuru é isso, né? Eu nasci na comunidade Ananás, na terra indígena do Alto Rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira. Então, eu nasci lá, eu cresci até quando estava na adolescência, né? E por que no seu currículo está escrito povo tucano? Então, eu sou filha de tucano, né? Meu pai é tucano e minha mãe tariana. Então, a nossa linhagem dos povos indígenas do Rio Negro, ele vai pela linha do pai, né? Mas sem esquecer da mãe também, né? Então, como o povo tucano é paternalista, né? Ele vai nessa linha de paternalista, de chamar que eu sou filha tucano, né? Então, é isso. E hoje você mora em Manaus, é isso? Então, hoje eu moro 13 anos em Manaus, por conta dos estudos, dos trabalhos. Eu atuo também com o coletivo das mulheres indígenas do Alto Rio Negro, em Manaus, na qual eu sou diretora-presidente da Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. E você fez faculdade e está fazendo uma pós-graduação, é isso? Isso, eu sou pedagoga, fiz pedagogia na Universidade do Estado do Amazonas e hoje eu sou mestranda em História Social na linha de migração, trabalho e movimentos sociais na Amazônia, na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas. E eu queria saber de você, Clarice, qual é exatamente, e se é que tem só uma, a religião do povo indígena aqui no Brasil? A religião, ela se refere, eu acredito, a partir dos nossos sagrados. Então, a religião dos povos indígenas, no qual eu pertenço, tucano, a nossa religião é a partir dos sagrados, né, que a gente vai fazendo as memórias das nossas mitologias, né, dentro do contexto do povo. Né? Eu acredito que cada povo indígena tem sua mitologia, tem seus sagrados para reverendar,
né? Então, tudo isso para nós já refere uma religião que não religião tipo ocidental, né? Que só um Deus, né? Mas assim, hoje a gente já está nessa linha de fomos colonizados pela religião católica, no caso do Rio Negro, né? Então, a gente segue nessa linha, mas sem perder essa essência que nós temos do sagrado, né, das nossas mitologias. Isso é muito importante nesse sentido de dizer que nós somos, na verdade, sagrados enquanto povo, enquanto humano, né? A pessoa humana já é uma coisa sagrada, né, por existir. Então, para nós, reverência é com natureza, é com a mãe terra, é com o sagrado, com uma cuia, como banco tucano. Então, tudo para nós, ela traz uma fé que ali existe uma vida, ali existe uma fé que para não, tudo é interligado, né? Eu acho que a natureza, para povo indígena, é muito importante a natureza, porque ela interliga toda essa vivência sagrado dentro do contexto, né? Quando eu vou para o rio, eu vou reverendar, né? Porque para o rio eu vou tomar banho, eu vou pescar, eu vou tirar as coisas do rio. Então, tudo isso, para nós, pelo menos que nossos benzedores falam, que ali precisa pedir permissão para usufruto daquela matéria. Então, ali, para nós, já considera uma questão sagrada. É nosso jeito de ser, interligar com a natureza, né? Então, essa relação de interação com a natureza, para nós, é muito importante, né? Quando eu vou fazer uma roça, eu vou pedir aquela área vai ser usufruto para a vivência da humanidade, da natureza, que é humano também a natureza, né? Então, pelo menos quando um pajé vai fazendo benzimento, a partir daquela área que você está querendo fazer roça, e ele traz todas essas memórias da ancestralidade para pedir permissão de que eu, enquanto humano, posso usufruir, mas sem fazer uns danos ambientais, né? Então, isso ele conversa com os animais invisíveis, vamos dizer assim, os encantados, que ele pede, né? E depois disso, a gente faz roça para fazer esse usufruto, né? Vamos dizer assim, plantar maniva, plantar outras coisas, banana, né? Então, tudo isso, para nós, é uma relação muito sagrado e uma relação de respeito com tudo o que nos cerca, né? Tudo que a gente está vivendo ali, né? Então, é muita coisa que a gente pode compartilhar a partir de religiosidade indígena, né? Vamos dizer, religião, eu não diria, mas religiosidade indígena, ela traz toda essa dimensão de sagrado. Então, a religiosidade do povo indígena, a ligação que ela faz, que o povo faz com o divino, com o sagrado, é através da natureza. É respeitando a natureza, é pedindo licença para usar a água do rio, pedindo licença para fazer uma roça, né? É essa relação. É isso que eu entendi? Isso, tudo tem essa interação humana e com a natureza, né? Então, para nós, nossa reverência, dizer assim, muito obrigada, né? Muito, por isso que a gente faz festa, né? No nosso caso, na nossa realidade, a nossa festa, grande festa que a gente faz é da Bucuri. São ofertas, né? Por exemplo, no momento que a gente percebe que os frutos silvestres dá, o momento que dá realmente da abundância,
a gente faz festa, nossos rituais de Dabukuri, as nossas danças, os nossos cantos. Então, tudo isso para nós, ela traz essa religiosidade, fazer com que nós somos, dizer que nós somos procriadores do Criador, né? Então, esse Criador, ele faz com que as pessoas vivem em paz, com o que ele deixou na natureza viver, né? Então, para nós, religiosidade, ele traz toda essa vamos dizer assim, que de ter essa relação divina, vamos dizer, que você acabou de falar, essa relação divina. A gente não percebe, mas a gente vive, a gente sente essa paz quando a gente faz isso, né? E essas festas que você está contando, elas então não têm uma data exata para acontecer, elas acontecem conforme o caminhar da natureza. É isso? Isso. Quando a gente faz Dabukuri, a festa de Dabukuri, quando a gente percebe que é o período de Piracema, quando percebe que as frutas silvestres já estão boas para colheita, então, quando é época de caça, então, quando é derrubada de um roçado. Então, tudo isso a gente agradece com a festa, fazendo com que o Criador, ele se alegra quando a gente faz dessas festas, e também a gente, vamos dizer assim, receber e agradecer, né? Então, é um momento muito importante para nós, inclusive, eu acredito que todos os povos indígenas têm esses momentos, né? Tem esses momentos de alegrar, agradecer, né? E pedir, né? Ao Criador. E a maneira de agradecer é sempre numa festa, né? Olha, muito obrigado, nós vamos usufruir e continuar a sobreviver, né, com a natureza. Nossa, que legal isso, né? Agora, Clarice, pajé é só um homem que assume? Tem também mulher que é pajé? Porque o pajé, só para a gente entender, desculpa, o pajé, só para a gente entender, ele é esta pessoa que é representante, por exemplo, na Igreja Católica, como se fosse o sacerdote, o pastor de uma igreja evangélica. Qual exatamente é o papel do pajé na comunidade? Então, a gente tem várias categorias de pajé, né? Vamos dizer, no nosso Rio Negro, no caso nós, né? Talvez outros povos tenham a pajoa, né? Mas no nosso caso, até agora, até no momento, talvez as mulheres também ainda não interessaram. Quem sabe um dia a gente vai interessar sim para ser pajoa, né? Mas nós somos parteiras, vamos dizer assim, né? A gente já tem parteiras para cuidar quando o bebê nasce, né? Então, a gente tem várias categorias de sentido de pajé. Então, tem um pajé que só faz vamos dizer assim, um médico, né, que ele só receita, né, que ele vê a dor, né, aí ele tira aquela dor, e tirando aquela dor, ele já passa para o benzimento, para o benzedor, o baiá, né, que vamos dizer assim. Então, eles têm várias categorias de fazer essa relação de benzimento. Então, o pajé, ele não benze, ele acalma a dor, ele tira o que é preciso, né? Ele retira o que é preciso da dor, né? E ele encaminha para o benzedor. Esse benzedor... Só para a gente entender, e esse pajé... Então, o primeiro que atende a pessoa, ele receita um chá, é isso? Alguma coisa de ele encaminha para o pajé, o benzedor, para que ele prepara o remédio.
Então, quem é o benzedor, ele benze com água, com cigarro, com breu branco. Ele encaminha de que forma que o benzedor vai benzer, né? Se é chá, se ele receita, olha, você vai lá, vai tirar aquele remédio tal, no mato, você traz. Então, ele faz todo esse processo de trabalho coletivo ali. Então, as mulheres, por exemplo, o pajé que tem mulher, ela também faz parte desse processo, ela está ali recepcionando as pessoas, ela é tipo uma auxiliar dele, né? Ela faz um encaminhamento, tudo que o pajé pede, né, daquele momento que benze, e a mulher do Baiá, que é benzedor também, ela faz tudo isso, ela acompanha esse todo o processo, né? Então, tem um detalhe desses homens que são benzedores, que são pajé, eles fazem certo jejum, né? No momento que ele vai fazer trabalho, ele não pode ter relação sexual, ele não pode ter certas comidas remosas, ele não pode ter nenhuma divergência naquele momento. Então, tudo para nós, naquele momento, é muito importante para que ele tenha paz interior, para que ele possa transmitir para a pessoa que querem ser curada a energia positiva. Então, tudo tem todas as suas regras para recompor, né? Então, eu vejo assim, o papel do pajé, ele é muito importante, ele faz papel de espiritualidade, né, que ele transmite naquele momento, para curar a doença. Então, o outro espaço também onde o pajé atua é o momento de repasse dos conhecimentos para a nova geração, mas não é qualquer geração, né? Para o pajé, que eles escolhem, né? Uma pessoa, um jovem, que ele possa ser prudente, ele possa ser capaz de fazer tudo o jejum que tem umas regras que ele possa cumprir. Então, tudo isso, eles têm esse cuidado todo, né? Tem todo o processo. O pajé escolhe, então, um jovem que depois poderá Uhum. se tornar pajé. E ele vai Isso, preparando esse jovem para que um dia assuma o lugar dele. Eu queria, isso. eu queria entender, quando você fala em alimentação, você usou um termo que eu esqueci agora, mas o que é proibido ao pajé comer antes dele fazer o benzimento? Por exemplo, a comida remosa, O né? que é comida remosa? Vamos dizer assim, que ele não pode comer tambaqui, não pode comer piraíba, carne de piraíba. Ele não pode comer a comida que uma mulher que é menstruada faz, né? Prepara, ele não pode ter essas alimentações. Então, tem todo o processo de cuidado, de jejum, por exemplo, mesmo que a própria mulher esteja menstruada, ela não pode preparar comida para ele, porque E não aí, e aí faz é mal no ele que processo. prepara. E aí é ele Não, que ele prepara. peça para outra pessoa preparar, ou a filha, ou outra parente que vem preparar, no caso assim, né? No caso que a mulher esteja menstruada. Então, tudo isso tem um resguardo interior da pessoa que vai repassar. Então, essa pessoa que vai se tornar pajé, ele vem preparando desde o parto, né? Não é assim, ó, agora esse cara vem aqui para fazer. Tem toda uma preparação desde o parto, ele acompanha do processo até chegar o momento certo para ele fazer esse repasse de conhecimento, né? De Entendi. pagelança.
Agora, então, a pessoa, quando ela vai receber uma bênção, ela vai ser curada pelo pajé, é uma data marcada, não é assim, a pessoa chega e fala para o pajé, eu estou com dor de cabeça, só faz aqui um benzimento. Não, o pajé se prepara para atender aquela pessoa e ele se prepara também segundo o que ele vai fazer com o primeiro pajé que atendeu, é isso? É como se Sim, ele sim, passasse primeiro no médico, depois ele fosse para o na benzedor. enfermeira, E quando é ele chega enfermeira. no benzedor, essa pessoa ela se prepara para fazer aquilo com que o sagrado, o divino, o ajude a curar a doença dessa pessoa. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. E tudo que é feito dentro dos rituais do povo indígena, as festas, enfim, tudo é feito com uma ligação com a natureza e, portanto, se você fala com a natureza, você está agradecendo e também pedindo ao divino e ao sagrado. É isso? Sim, sim, isso mesmo. Ai, Por nossa, isso, mas é por isso que a gente luta tanto, né, para essa, porque ter um território, ele tem que ter completo, né, não pode ser um pedaço, não pode ser um nascente lá para o outro lado, o nascente do rio lá para o outro lado, e a terra indígena no meio, não pode acontecer isso, então, quando a gente chama de território, ele embarca todos esse lado sagrado que a gente fala, né? O nascente ele tem um espírito, o nascente de um rio, né? Tem um espírito. Uma terra, por exemplo, a gente percebe que aquela terra é arenosa, aquela terra é argilosa, aquela terra é preta. Então, ele tem que ter o início e o fim. Então, são os momentos que a gente possa refletir no momento de espiritualidade nesse sentido. Então, quando a gente chama de território, é tudo que embarca nesse aspecto, né? Como é que a gente vai ter ter espiritualidade se a gente não tem um rio que a gente percebe que ali não tem nascente do rio, né? Onde a gente vai reverendar, onde a gente vai tomar, que aquela água é pura. Então, tudo isso para nós é muito importante quando a gente vai falar de territórios, né? É, envolve muita coisa porque quando eles nos deixam um pedacinho de terra, aquela terra não tem vida para nós, né? Então, para nós, o território tem que ser um completo, dizer assim, porque ali naquele espaço a gente tem nossos sagrados, pode ser pedra, pode ser de estirão, pode ser um rio grande, pode ser um rio pequeno, pode ser árvores, pode ser ali que a gente tira nosso medicamento. Então, tudo isso é uma forma, vamos dizer assim, quando alguém que nos limita, que querem limitar o nosso território, para nós não tem vida. Então, porque, tudo na verdade, isso assim, quando fala em demarcação da terra do povo indígena, o que eu estou entendendo dessa nossa conversa é que ele tem que ser um território que ele abranja um rio, onde aquele povo daquela comunidade saiba da nascente, ele tem que ter esses elementos que ajudam o povo indígena a viver e a vivenciar a sua própria espiritualidade. Né? Não pode verdade, ser assim, só um pedaço de terra, não. Ele precisa ser um conjunto que tenha água, que tenha árvores, que o povo indígena possa, de fato, vivenciar a sua religiosidade. É isso? Isso mesmo. Então, tem que ter todos esses elementos da natureza, porque senão a gente não tem como é que a gente vai reverendar a nossa natureza com a Mãe Terra, se a Mãe Terra está todo em pedaços, né? Então,
para nós, falar da religiosidade é nesse sentido, né? Certo. É nesse sentido, ter esse cuidado, né? Com a natureza. Tudo, por mais que a natureza está sendo ameaçada, para nós continua sendo nossa reverência. Certo. Agora, o povo indígena acredita em um único Deus, ou ele acredita que existem vários deuses que cuidam de várias partes da natureza? Bem, pelo menos a gente acredita a partir das nossas mitologias, né? Porque ali a gente acredita que tem nossas cosmologias, que tem um Deus superior, né? Vamos dizer superior, e depois vem as categorias do cada um fica responsável, mas a gente acredita que esse superior que vai delegando a responsabilidade, né? Temos um ser superior, mas depois disso, ele vem cada um, ele, pelo menos que a gente sabe das nossas mitologias, cada um, ele, o ser superior, ele vai distribuindo para cada filho, vamos dizer assim, a responsabilidade. Por isso que a gente chama Deus das árvores, Deus dos rios, Deus das pedras, dos peixes, porque é uma delegação que o Criador vai delegando, né? Eu acho que ali já mostra a responsabilidade da questão democrática do ser superior. Não é um ser superior que vai matando, né? Que vai castigando. Mas, claro, né, que pela nossa mitologia a gente vai encontrar, né, cada aquele filho dele, cada filho do Criador, ele vai ter responsabilidade de cuidar aquela parte. Por exemplo, na nossa mitologia tucano, que a gente veio da canoa da transformação, ele foi colocando várias responsabilidades em cada momento, né? Um que vai cuidar das nossas tangaras, vamos dizer, um povo, vamos dizer assim, uma responsabilidade que vai cuidar só das nossas cocadas, dos nossos enfeites, dos nossos adereços. Outro povo, ele foi distribuindo, que vai cuidar dos cantos, da música, das flautas sagradas. Outro canto, você vai ser responsável de cuidar da natureza, das roças, das manifas. Então, são os processos que a gente vai entender que cada povo tem sua responsabilidade com o Criador. Então, são coisas que a gente... o Criador coordena, ele tem esses auxiliares, que são deuses, e o povo indígena, ele vai se associando, né, em colaboração com esses deuses, esses auxiliares do Criador, e vai preservando a natureza, e dessa forma é grato ao Criador. Exatamente. Nossa, é muito interessante, porque é uma relação de puro respeito, né? Com a natureza e com o Criador. Agora, Clarice, existe, assim, dentro dessa religiosidade, dessa espiritualidade do povo indígena, orações, por exemplo, que são feitas ao levantar, ao deitar, ou em ocasiões especiais? Existe um momento que ele é individual e que a pessoa vai e manifesta o seu desejo, o seu agradecimento ao Criador? Sim, existe. Meu pai fazia muito. E como Mas é hoje, feito? agradecer. Ele canta, é através do canto que ele vai estar agradecendo ao levantar, né?
então, ao alimentar. Então, tudo isso é um momento de agradecimento ao Deus Criador. Então, meu pai fazia, né? Mas hoje em dia, como a gente está dessa imensidão de religião que está por aí, cada um segue, né? Cada um segue sua religião, mas sem perder essa dimensão de gratidão com o seu sagrado. Então, eu acredito que fazem, sim, essas orações individuais, né? Quando por exemplo, eu vou dizer meu pai, né? Quando quando ele pescava muito peixe, ele agradecia. Ele chamava os filhos, a esposa, para agradecer, que é um momento de fartura, que é aquele Deus de peixe, ele deu muitos peixes, né? Então, são os momentos de agradecimento, né? É um momento de a gente, por exemplo, agradecer tanto, né? Por exemplo, tanto o momento dos rios, por exemplo, os momentos dos rios, por isso não, ele não caminha separado as coisas, eles estão interligados, ele vai acontecendo simultaneamente do que vai estar fazendo esses momentos, né, tanto de pedido e tanto de agradecer, né, são assim simultâneos, né, a gente já sabe que os cuidados que a gente vai ter no rio cheio, a gente já sabe os cuidados que a gente vai ter no rio vazante, a gente já sabe o rio cheio naquele momento, porque a gente é guiado pelas constelações também, que a gente, lá no céu, a gente percebe, por exemplo, uma estação de jararaca, vamos dizer, aquele momento é o momento de o rio enchente, né? O rio está cheio, né, onde tem muita coisa, né, muita coisa vai acontecer, tem máximo cuidado para não ser picado de jararaca. Tem Você estação de diz que, assim, tatu. a constelação estelar, quando você olha para o céu, você daí já sabe que estação está chegando e você sabe qual é o tempo. Então, na Sim. verdade, nossa, é muito legal isso, né? Porque aí a natureza é que vai dizendo, olha, presta atenção que vai ter jararaca, presta atenção que vai ter isso. E aí o povo indígena, ele vai se moldando de acordo com a natureza. Então, agora é tempo disso, agora é tempo daquilo, e sempre nessa relação com o sagrado, com o pedido para ser protegido, e ao mesmo tempo a gratidão por ganhar esse. Nossa, muito legal isso. É por isso que a gente já estranha quando não quando fala dessa questão de climática, né, que a gente, porque aí já acontece, ele já tem um resultado negativo na parte do olhares indígena, entendeu? Porque daí interfere. Então, que ele interfere as estações, né? Não é a mesma coisa que a gente seguia. Então, isso já percebe, por exemplo, os pais já olha, já está acontecendo alguma coisa, né? Porque não está vindo, né? Não está mais seguindo os mesmos que a gente seguia, né? Então, mas as estrelas que permanecem são o mesmo, né? Por exemplo, a época da constelação, por exemplo, a estação do Tatu, a época de Piracema, de muita fartura, de muita fruta. Então, isso a gente ainda segue, né, pela constelação, mas o clima já não é o mesmo com o clima, né, nessas mudanças climáticas, entendeu? Certo. Agora, você disse em algum momento aqui que o povo indígena não perdeu a sua essência nessa ligação com o sagrado, mas que, como tem muitas religiões, ele acaba também seguindo uma outra religião, é isso? É isso um bem preocupante, né, para nós, porque pior que, mais ainda eu posso falar, né, Claro. essa questão,
Principalmente essa religião que chegou agora, que está bem preocupado, a gente fica muito preocupado com essa religião que é fundamentalismo religioso, ele atinge diretamente para as lideranças indígenas, né? Certo. Eles vão trabalhando na cabeça da liderança, que a liderança acaba sendo o pastor daquela religião. Isso é muito ruim para nós. É muito ruim porque, sendo pastor, sendo uma liderança, sendo pastor, ele vai manipular todas os comunitários, os parentes que moram naquela comunidade, né? Aí começa a proibir, né? Começa a proibir a pagelança, começa a proibir os benzementos, começa a proibir a medicina tradicional nossa, né? Só o Deus que pode salvar, não é a natureza. Né? Então, ele tem uma forma de falar para as pessoas acreditarem. Eu acho que essa religião, quando chega nas comunidades, exatamente eles fazem lavagem cerebral das lideranças, para poder. Uhum. Então, isso é muito ruim para nós, nesse sentido, né? Então, está muito forte essa onda, né? Que estão lá já nas nossas comunidades, né? Então, a gente já está nesse processo de desconstrução, de ter ter toda essa autonomia, resgatar a nossa como diz assim, nossa cultura, nossa língua, e agora chega esse fundamentalismo religioso devastando todo esse processo que a gente está fazendo. Então, a primeira coisa que essa religião pega são as lideranças. Dizer que aquele é pastor, né? E usa os indígenas daquela comunidade para colocar como pastor, né? Então, isso é muito preocupante para a gente. Porque, na verdade, Clarice, eu costumo dizer isso, que a família tradicional brasileira é o povo indígena, porque quando os portugueses aqui chegaram, quem já estava aqui eram os índios, certo? E aí os jesuítas, né, os católicos, chegaram e quiseram catequizar os índios. Só aí já teve uma quebra da tradição do povo indígena, né? E agora, os povos indígenas mesmo tentam resgatar toda a sua cultura. E agora, então, chega os fundamentalistas que dizem, não, o que vocês estão fazendo está errado, igualzinho foi o que aconteceu com a Igreja Católica lá atrás, que já foi um erro, né? E com isso, as tradições do povo, a pagelança, enfim, tudo isso vai se perdendo, porque aquilo fica como se fosse um pecado, como se aquilo fosse errado, não é? É verdade, isso mesmo. Agora, você acha que ainda há uma resistência para segurar e falar, não, a nossa tradição é essa, nós vamos continuar seguindo, nós somos o povo indígena e a gente vai aqui ficar firme? Você acha que há lideranças também para isso? Tem essa resistência, sim. A resistência é muito maior do que naquela época de 1500, né? Mas, assim, mesmo assim, porque é bem complicado, né? Bem para fazer com que as lideranças entendam que não é assim, né? Porque nós estamos num momento muito, muito delicado e nós temos que resguardar as nossas culturas, a cultura dos povos, se a liderança não cuidar desse processo, ele vai acabar sendo sem nenhuma cultura, ele está matando a própria cultura, né? Então, essa é a nossa preocupação enorme com essa religião que chega nesse momento, né? Sem perceber, eles vão entrando nessa onda, né? Eu acredito, nós temos essa resistência. Uma delas sou eu, né? Que está nessa liderança de uma associação, fazendo todo
esse trabalho, né, de que as mulheres precisam resguardar o conhecimento tradicional que está dentro delas, né, porque nós temos nossa própria religiosidade enquanto mulher indígena, né, então tudo isso para nós é preocupante, entendeu? Essa resistência, ela é difícil, né? Porque você é uma luta quase que completamente desigual, mas por outro lado, ela também resgata uma cultura que ela estava se perdendo, né? De alguma forma. Então, essa resistência também ajuda muito a preservar a cultura do povo indígena. Isso mesmo. A gente é o momento de realmente fortalecer, né, e resgatar esses momentos, né, como a gente, vamos dizer, juntar esses elementos culturais para poder ter um vaso bonito, né? Então, são os momentos que a gente, pelo menos que a minha realidade está passando, né? Onde nós estamos num contexto urbano. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho com essas 80 mulheres, 80 famílias, a gente traz todo esse resgate da nossa mitologia, falando da nossa realidade cultural, das nossas aldeias, das nossas bases, e trazer o que nós somos aqui na cidade, o que nós temos que contribuir com nossos filhos que não conhecem as nossas comunidades, nossas aldeias, mas trazer esses elementos essenciais para a vida deles. Dizer que eles pertencem a um povo, né? Pertencer a um povo significa que você tem que respeitar a natureza, que tem que ter essa essência de dizer, olha, eu sou tucano, eu sou tariano, eu sou arapaço. Então, eu vejo assim, viver no meio urbano é mesmo que 4 vezes maior você cuidar da sua essência cultural. É ter orgulho de ser quem você é. É verdade, porque no contexto urbano, não é só de Manaus, eu acho que em todo o Brasil os indígenas estão, né? Tanto nos municípios pequenos, tanto os grandes metrópoles da cidade. Então, eu vejo assim, mulher, vamos trazendo para esse lado de mulher, ela tem toda essa responsabilidade de cuidar desse processo. Não perder essa essência do seu pertencimento de um povo, né? Por mais que você tenha filho com não indígena, esse filho ele vai ser tucano, né? Então, esse é o momento de dizer que resguardar a cultura. Então, como nossas mães, como nossas avós fizeram os 500 anos atrás. Agora, vocês, por exemplo, quando você está na cidade, então, as crianças, elas são levadas para o médico e não para o pajé, é isso? E aí, como é que fica essa tradição? Ou vocês levam no médico numa emergência e quando vai até a comunidade indígena, vocês conversam com o pajé. Como que acontece essa relação da natureza com quem está no meio urbano? A gente tem essa relação com nossos pajés, porque moram também em Manaus, né? Moram também em Manaus, a gente procura esses pajés. No entanto, por exemplo, aqui em Manaus, alguns antropólogos indígenas do Rio Negro, eles começaram a criar uma casa de medicina, né? Vamos dizer que envolve os pajés nessa casa. Então, quando a gente percebe que as nossas crianças, que nós mesmos ficamos doentes, a gente vai com eles, né? Então, é uma referência já para nós aqui na cidade de Manaus, né? Que já tem um centro de medicina indígena, né? Que eles vai fazendo todo esse processo, né? Então, não sei E nas aí, outras para cidades. fazer os remédios,
você tem que Eles ir até a comunidade, né? Não tem muito jeito. Isso, mas aí é o papel do benzedor, do pajé, que tragam esses remédios Entendi. para benzimento, né? Ele Eles já vão lá tem, na fonte eles buscar, né, para isso. buscar e trazer nesse centro. Então, é uma estratégia eu acho que é uma estratégia que a gente faz, uma estratégia de sobrevivência do formato cultural, né? Do formato do nosso saber. Então, tudo isso para nós é muito importante. Todas essas estratégias pequenas que surgem é importante para a nossa sobrevivência. Certo. Agora, o que que o povo indígena acredita que acontece quando a gente morre? Bem, ele vota para o divino. Ele vota porque é, cada povo tem sua origem, né? Cada povo, o indígena, cada etnia, ele tem o seu próprio casa, vamos dizer, casa divino, que possa voltar o lado que ele Entendi. surgiu. E Tá? quando a pessoa... No nosso caso, tucano, ele volta para a casa de onde ele surgiu, vamos dizer, lá no Lago do Leite, vamos dizer assim. Né? Então, E o Lago do Leite seria um lugar divino, divino, de onde a pessoa o veio. povo tucano veio. E quando ela morre, e quando alguém do povo tucano morre, ele vai Morre, ele voltar para o Lago do voltar Leite. para essa casa, né? Que nós fomos criadas assim, que nós fomos criadas para acreditar nesse sentido, né? Mas a gente não sabe como foi, né? Então, então por exemplo, a funeral. O funeral tem que ser benzido, tem que ser próprio para isso, né? Cada Tem que povo tem benzer o seu corpo, é isso? o corpo, E tem que ele é benzer o caixão, ele é feito tem pelo pajé. que é isso, tem que benzer o lugar onde ele vai ser enterrado. Então, tem todo um rito que possa seguir quando a pessoa morre, né? E esse Por exemplo, ritual, ele não pode ser cremado. O corpo precisa ser levado na precisa ser, cova. no nosso caso, é enterrado, né? Mas tem outros povos, parentes, por exemplo, o povo Yanomami, eles são cremados, né? Depois de alguns meses, eles pilam os ossinhos e esse espírito daquele parente, ele tem que viver todos no nosso corpo, todo naquele corpo dos parentes ali. Então, por isso que tem aquele ritual da festa de banana, né? Então, onde eles estão celebrando a vida daquele que foi, né? Que foi e volta de novo para o nosso corpo. Então, cada povo tem seu ritual, tem seu rito de enterrar, né? Então, no caso do povo Yanomami, é esse, os parentes, né, aqui do Rio Negro. No nosso, do povo tucano, não é assim, né? Mas tem todo o seu ritual, mas ele não é a forma do que o Yanomami faz, né? Então, tem todo esse respeito que a gente faz com os nossos fúnebres, vamos dizer assim. Agora, existe alguma reverência ou algum ritual para os antepassados, para as pessoas que já se foram? Sim, claro, quando o benzedor, o pajé benze para o lugar onde vai ser enterrado, ele traz todas essas memórias da ancestralidade que aquele corpo está voltando para a sua ancestralidade, para o seu criador daquele povo. Então, ele faz um rito, né? Um ritual, e benze toda aquela casa onde eles viviam, ele benze toda aquela família, ele é responsável de fazer todos esses benzimentos pós-morte, né? E mesmo que vocês estejam morando no setor urbano, quando uma pessoa do povo indígena morre, ele é feito esse ritual e o corpo é levado para a comunidade indígena ou ele vai para um cemitério normal da cidade? Depende, vai depender. Geralmente, como que aqui é muito caro para levar o corpo, né? Ele geralmente é enterrado aqui na cidade.
mas segue o mesmo processo. Alguns morrem no hospital, alguns morrem em casa, então vai depender muito das situações onde vai estar, o corpo vai, né? O corpo, no caso da pandemia, por exemplo, a gente não viu nossos parentes, a gente não despediu nada, então, para nós, de não despedir aquele corpo, ele é uma dor muito grande, né? Que a gente, do hospital, vá para o enterro, ou enterro coletivo. Então, são os momentos que a gente perdeu muito, né? E aí, depois que agora a pandemia deu uma boa acalmada, existe um ritual para esses corpos? Há alguma coisa nesse sentido? Ou mesmo Sim, quando não era possível estar presente naquele velório exatamente, o pajé fazia algum ritual em separado? sim, claro, claro, existe sim. E, no entanto, agora, por exemplo, aí de tanto fazer, passar essas experiências com pandemia, por exemplo, aqui em Manaus, o prefeito, né, o prefeito Davi, ele fez uma ação de separar para colocar os funerários dos povos indígenas que existem aqui em Manaus. Então, vai ter cemitério separado para esses povos indígenas que morrem na cidade, por conta desses rituais que acontecem, por conta de todo esse processo, né? Mas não foi fácil de ter esse separado, por conta dessas experiências com a pandemia, né? Então, Agora, aqui isso é uma vitória para o povo indígena em Manaus, né? mas vamos ver qual seria o processo. O primeiro passo já foi dado, né? Agora, esse Então, cemitério está concreto, já está acontecendo, ou isso é uma promessa? vai iniciar ainda, porque ele só foi dizer qual seria o local desse cemitério dos Certo. povos, dos indígenas, né? Dos indígenas que morrem, que padecem, onde vai. Por conta desses rituais que cada povo tem, porque aqui no Amazonas nós somos vários povos, né? Cada região não é só um povo, né, que domina, né? São Certo. vários povos que denomina, né, que é Santaré, Ticuna, pessoa do Alto Rio Negro, são 23 povos, Purus, são, É muita são gente. muita gente, muitos povos que concentram em Manaus, né? Então, todo esse, vamos ver como que procede, né? Como que vai proceder nessas essas experiências. Certo. E os jovens do povo indígena, as crianças que estão crescendo, os adolescentes, os jovens, eles aceitam bem essa tradição que geralmente é passada pela mãe, ou eles gostam de ir visitar os seus parentes nas comunidades indígenas? Depende muito, né? Depende muito porque geralmente a gente, por exemplo, as nossas comunidades é muito longe, fica longe, tem recurso, não tem, às vezes não tem recurso financeiro para ir lá, né? Mas com toda a família. Mas aqui, a gente faz um trabalho, né, de reconhecimento cultural, de reconhecimento dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Através da educação, a gente vai passando para eles os encontros com os jovens, que a gente vai começar a trabalhar, a gente trabalha com os jovens, essa conscientização, essa sensibilização, o que nós somos, né? Para um coletivo, o que nós somos, né? Porque é muito importante falar da juventude, porque eles que vão estar na linha de frente daqui a alguns Ah, anos, daqui a algum mês. Então, para isso, a gente está se preocupando para preparar esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, né? De não terem medo de como a gente passou, né? Na década de 70, na década de 80, que nós éramos proibidas de dizer, olha, eu sou tucana, eu tenho uma língua própria para falar. Mas para eles não passarem nesse processo, e nós somos responsáveis de fazer esse trabalho, né? Desde hoje. A gente colocar esses jovens
ter o respeito na cultura deles, por mais que outra cultura entre na vivência deles, que tem essa essência de ser indígena, você tem que guardar com eles essa essência de pertencimento de uma cultura, de um coletivo, né? Então, a gente está começando a fazer essa sensibilidade nos encontros, mostrar para eles, olha, nossa cultura é isso, olha, tem essa cultura ao outro lado, tem isso, que é a cultura ocidental. Então, tudo isso a gente procura fazer esses encontros, né? Porque, na verdade, quando as pessoas começam a conhecer a própria história dos seus antepassados, de saber quem é, de saber toda a luta, ela também passa a ter orgulho de ser quem ela é, né? E, por outro lado, essa questão da tradição, ela é uma questão que, se ela não for repassada, conversada, ela se perde, né? Porque daí não tem mais quem conte, aquela coisa ela vai se perdendo, né? Sim, sim, por isso que é a importância da mulher indígena nesse processo, né? A gente não perdeu ainda a essência, é porque as nossas mães, nossas avós, elas sempre estiveram resguardando esse processo, né? Certo. Elas resguardaram a cultura. Cultura, dessa essência de respeito. Então, elas vão passando de geração em geração. Então, a nossa responsabilidade de mulheres é nesse sentido. Então, por isso que a gente faz questão de reunir os jovens, os adolescentes, trazer para eles, né, desse respeito, né, como você acabou de falar, dessa essência, de não perder essa essência de pertencer de uma cultura, né? Então, e ter esse orgulho, porque a gente traz todas essa história dos nossos antepassados, né? Por exemplo, agora mesmo, nesse tempo mesmo, a gente começa a trabalhar com as mitologias daquele povo, que pertencente daquele povo, né? Então, eu vejo que eles gostam, né? A gente percebe que eles gostam, que eles voltam às origens dele quando eles ouvem a história, quando ele faz um trabalho da escola, né? Então, tudo isso é um processo de fortalecer e resgatar, né? E tudo que é feito na cultura indígena, pelo que eu estou entendendo, ela é feita no coletivo, né? Porque como tudo é longe, o rio é longe, a natureza, você vai buscar, né, uma coisa no mato, na floresta, você volta. Então, tudo isso é assim, um depende do outro para literalmente sobreviver. Então, por isso que essa coisa do coletivo, ela é tão importante, né? Porque a gente, o coletivo é tão importante porque é a nossa vida, né? Eu acho que em nenhum momento a gente vive isolado. É nesse sentido, né? Hoje a gente trabalha tanto a questão da valorização cultural, né? Porque ele não pode perder, porque se ele perder, ele vai ficar vazio no processo que ele vai estar lá para frente, né? Quando o saber ocidental entra dentro desses jovens, ele vai perder a sua identidade. Então, o nosso medo é não perder a identidade étnica que ele pertence, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa contrapartida, né? Contrapor, né? Olha, geralmente os jovens eles estão estudando nas escolas não indígenas, vamos dizer assim. Olha só o processo que ele recebe, assim como nós recebemos outros processos de educação. E vem o outro processo, que é o processo nosso, né? Que é manter a nossa cultura, resgatar a nossa identidade, falar a importância de pertencer de um povo. Então,
Então, se a gente conseguir fazer esse trabalho junto com os jovens, com nossos adolescentes, ele não vai se perder como nós perdemos Certo. antes, né? Agora, você faz o trabalho com as mulheres, mas os homens também têm uma participação, né? Porque você Tem. hoje está num outro patamar de saber que não é que o cargo da família não fica só com a mulher, né? Tem que dividir isso, por mais tradição que você queira passar, da importância da cultura, mas não pode sobrar tudo para a mulher, não é, Clarice? Sim, sim, claro que tem a participação do homem é muito importante. E Por como que exemplo, eles reagem? onde eu atuo, onde a gente, só nós mulheres atuamos, o homem ele fica no segundo plano, ele vai fazer participação quando nós convidamos, quando é Certo. importante convidar, porque a gente está fazendo o trabalho, esse lado de mulher indígena, esse Hum. protagonismo, empoderamento das mulheres indígenas, pelo menos da minha região, né? É. Então, o homem a gente convida, olha, você vai nos ajudar nesse sentido. Por exemplo, contação de história da mitologia, né? A gente Uhum. chama um pertencente de um povo que a gente acha que sabe, né? Ele vai contribuir com essas contações de história, né? Mas, por exemplo, Dos na instrumentos divisão, musicais. desculpa, na Ah, divisão da educação familiar, por exemplo, é aham. dividido com o Ah, homem e a mulher, ou não? dentro da família, sim, dentro de um casal, dentro de um contexto da casa, da família, sim, homem e mulher divide seus trabalhos, né? Porque nem todas as mulheres indígenas, ela tem marido indígena. São Uhum. mulheres que também têm Ah, certo. tem maridos não indígenas, né? Então, o trabalho da mulher é o dobro daquele, mulher indígena, daquele contexto da família, é o dobro, porque ela precisa que o marido entenda que eu sou indígena. Então, eu preciso que o meu marido entenda que meus filhos têm que saber da minha cultura e saber também a cultura dele, né? Às vezes ele nem sabe se é indígena, se é não indígena, né? E Sim. esse fica entre esses, como que vamos dizer assim, quando a gente começa a falar para o homem, ele fica em crise de Meio confuso. buscar a identidade dele, né? Então, são os momentos que a gente causa essas coisas do trabalho. Primeiro, que quem está nessas atividades de buscar estar com o coletivo, né? Então, a mulher que está aqui, ela tem responsabilidade de falar para o homem, para o marido que não é indígena, que ele realmente entre em conflito com ele mesmo, buscar a identidade dele, porque ele perdeu, né? Certo. Agora, Uhum. a espiritualidade, ela também está presente nessa procura da tradição. Quando você mantém a tradição, você mantém a religiosidade e a espiritualidade do povo indígena. Isso, E isso. existem algumas tradições, por exemplo, que vocês acabam, alguns rituais que vocês acabam praticando no setor urbano, que é tipo o que acontece com essa casa de remédios, de ervas indígenas. Existe alguma coisa, algum local, algum templo que é feito para rituais espirituais no meio urbano? Sim, sim, existe sim. Existe, são vários espaços que acontecem, né? Um dos espaços é a nossa sede da associação, ele tem uma casa cultural que vai acontecer todos esses processos é, dessa vivência Uhum. tanto da espiritualidade, tanto da festa, tanto dessa vivência da cultura, né? Desde as nossas comidas, das danças, dos cantos. Então, são os momentos bem essenciais, né? No caso, né? São várias casas que existem, né? Que também têm seus centros culturais que possa servir como fazer parte dessa prática da espiritualidade. Certo.
Nossa, Clarice, é uma delícia conversar com quem sabe, com quem vive e com quem luta, né, para sobreviver e também para manter uma tradição que, na verdade, é a primeira brasileira, porque a tradição religiosa indígena é a primeira religião do Brasil, né? Nossa, muito interessante. Eu quero saber se você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei. Só quero agradecer, né, esses momentos de partilha, né, eu acredito que esses momentos de partilha faz bem para nós, onde a gente transmite também que é tão importante quanto a cultura ocidental, né, a cultura dos povos indígenas. Então, é porque ela tem uma essência muito grande que tem essa interação com a natureza. Isso é muito importante para nós, né? E dizer, né? Dizer para aquelas pessoas que os indígenas não existem no Brasil, né? Existe sim, somos mais de 500.000 que existimos nesse país, ou mais de 1 milhão que existimos nesse país do Brasil, que estamos tendo essa tarefa enorme de contrapor que nós existimos. Nós temos nossa cultura própria, nós temos nossa espiritualidade própria, nós temos a nossa essência cultural, né? Então, de pertencer a um coletivo. Então, eu acredito, esse pertencer de um coletivo, de um povo, ela é uma dinâmica que vem geração em geração, né? Então, eu quero agradecer, né, quem vai assistir nosso canal, né, convidar e saber um pouco mais dessa espiritualidade, dessa religiosidade indígena, e quero deixar um grande abraço quem vai assistir, tá bom? E você que nos convidou para falar sobre um pouquinho dessa espiritualidade nossa, e agradecer muito, né, e compartilhar esse saber tradicional que é da mulher indígena. Clarice, olha, muito obrigada. Eu estou, assim, encantada, né? Nossa, porque é uma luta difícil, mas você fala dessa resistência, desse trabalho com tanta leveza, com tanto amor, e muitas vezes você se emociona quando fala do seu povo. Porque uma coisa é a gente dizer, tá bom, eu vou manter a tradição, pronto, acabou, seja de que forma for. A outra coisa é manter a tradição com essa leveza da sua parte, com esse coração, né, também leve, com essa vontade realmente de que o povo indígena tenha o lugar que ele merece ter aqui no Brasil, não só para sobreviver, mas também para poder viver a sua própria espiritualidade. Eu te agradeço muito e agradeço a você que está aqui nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, fale com a sua família, fale com seus amigos sobre o nosso espaço e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira.